O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, queridas famílias que hoje celebram pelos seus entes queridos, hoje nós estamos celebrando já sexta-feira da segunda semana, e o evangelho que nós acabamos de escutar nos fala da realidade da multiplicação dos pães. Creio que muitos, ao escutar o Evangelho, já conseguem distinguir o Evangelho de Mateus, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São João. O tempo da Páscoa nós temos escutado bastante a palavra luz, né? Palavra luz, trevas. Nós temos escutado muito também. Iremos escutar mais a palavra sinal, que nos remete sempre aos milagres, ou melhor dizendo, às ações de Jesus. Porque São João compreende que os sinais, eles extrapolam o significado. Os sinais, eles extrapolam o significado de algo sensível, visível, e nos remete sempre a algo maior, que está no campo do nosso invisível. E nós podemos destacar no primeiro ponto dessa leitura, proclamação deste evangelho, que nos fala que Jesus subiu ao monte. Subiu ao monte e sentou-se aí.
A atitude de Jesus é uma atitude que nos remete a duas coisas. Primeiro, subir ao monte é a atitude própria daquele que quer encontrar verdadeiramente com Deus, quer ter um momento de intimidade, quer saborear da presença do Senhor, quer estar quer estar num momento de deserto, um momento a sós com o Senhor. E a segunda atitude, Jesus sentou-se aí, quer dizer, é a atitude que na experiência com Deus, Jesus quer mostrar aquilo que Deus quer para os discípulos. Sentar é a atitude de alguém que quer ensinar, como assim os mestres faziam com os seus discípulos. O segundo ponto do Evangelho que gostaria de destacar, a segunda atitude de Jesus. Jesus, ele levantou os olhos e viu uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro. Querendo dizer que Jesus, ele toma a iniciativa. Jesus, antes de o vermos, ele nos vê primeiro. Antes que a gente o ame, ele já nos amou primeiro. E levantar os olhos e ver aquela multidão já é uma atitude de amor, uma atitude de alguém que está querendo dizer para os discípulos: olhe para mim, olha o meu gesto, olha o meu, fixe os olhos em mim, porque esse gesto é aquilo que gostaria que vocês aprendessem e repetissem. E Jesus disse para um dos discípulos, para um daqueles que ali se encontravam: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Aquele que vê, ele sabe da necessidade dessas pessoas. Não é ver, não é um ver talvez como comumente a gente vê, quer dizer, a gente olha mas nada enxerga. O ver de Jesus que ultrapassa, queridos irmãos e irmãs, aquilo que aparentemente está à nossa frente. É um ver que consegue captar a necessidade de cada pessoa. E aqui a primeira necessidade que Jesus aponta para nós é a necessidade biológica, a necessidade de comer. O povo está faminto, o povo não tem o que comer. Jesus nos aponta para esta realidade. E a resposta de Filipe é uma resposta de alguém que ainda não compreendeu, e Filipe aqui talvez representa todos nós, ou tantas pessoas que às vezes não compreendem o que Jesus está querendo dizer com cada gesto, o que Jesus está querendo nos ensinar. Nem 200 moedas de prata bastaria para comprar pão, para dar um pedaço de pão a cada um. Essa é a resposta de Filipe. E a terceira atitude que aqui nós pegamos no Evangelho é a atitude de André, aqui o irmão de Simão Pedro. Qual foi a atitude de André? Diante desta realidade colocada por Filipe, diante do pedido de Jesus, ele aponta para um menino,
um menino que se encontrava, e este menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E aqui o destaque: por que o Evangelho coloca pão de cevada? Vocês já viram falar de pão de cevada? Aí o Evangelho traz. Por que pão de cevada? Normal não é o pão de trigo? O normal é o pão de trigo. Só que o pão de trigo, quem comia é só quem tinha condição financeira muito boa. Era considerada para os mais ricos, para a elite. Quem comia o pão de cevada era o quê? Os pobres. Era comida de pobre. Como dizer no Brasil hoje, né? Com tanta dificuldade que nós estamos tendo. Hoje alguém veio aqui da equipe que faz toda a assistência social aqui da paróquia. Alguém veio buscar algumas cestas para distribuir, para entregar para as famílias. Alguém me falava: padre, hoje eu fiquei assustado, eu fui comprar o gás, já está a R$120, está a R$120 o botijão. Mais barato, talvez comprando à vista em dinheiro, talvez está saindo o quê? 110, 113. Então tá uma coisa absurda. Então não dá para as pessoas pobres hoje comer certas coisas. E nós ficamos com a comida do pobre, talvez seja o feijão, seja o arroz. No contexto que nós estamos vivendo, muitas famílias que não estão tendo nem isso para comer. E aqui Jesus, aquele menino que tinha, logo representa toda uma comunidade, todas as pessoas pobres, que se alimentavam de pão de cevada, não de pão de trigo, e 2 peixes. E assim Jesus, com aquilo que ali se encontrava, que tinha, Jesus pede para as pessoas sentarem. E aqui o terceiro, quarto, quinto destaque para o Evangelho de hoje: a atitude de Jesus. Jesus pediu para sentar, tomou o pão, deu graças. Deu graça e distribuiu. O que é que o padre está querendo acentuar aqui? Nós estamos muito acostumados que quando a gente doa alguma coisa ou recebe alguma coisa de alguém, não, padre, o senhor tem que fazer elogio, o senhor tem que elogiar, o senhor tem que falar o nome, tem que agradecer tanto aquela pessoa, fazer isso, fazer aquilo outro. Aqui Jesus não agradece aquele menino, aquela pessoa, porque nós corremos o risco, queridos irmãos e irmãs, de olhar para as coisas do mundo e falar, eu me basto por eu mesmo, por mim mesmo, eu me basto por mim mesmo, do autossuficiente, do acumular, do ter, isso é meu. E não que tudo que nós usufruímos é de Deus, não é nosso, nós usamos, é Deus que nos dá. E é isso que Jesus, que o Evangelho de São João quer nos ensinar. Tudo aquilo que nós recebemos, seja de um irmão que oferece, se nós temos, é porque Deus está nos oferecendo. Vamos agradecer a Deus, vamos cultivar um coração amável, um coração que realmente saiba reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. E o que nós fazemos, estamos fazendo para Deus, em cada irmão e irmã. E a atitude do menino também quer nos mostrar muita coisa. O pessoal chega para o padre: padre, mas eu não posso estar
fazendo uma campanha aqui na igreja para ajudar, mas eu sou pobre. Ô padre, olha, eu sou pobre, eu não tenho condições de doar lá 10 cestas, às vezes nem uma cesta, ou às vezes a pessoa não tem condições de doar uma cesta. Às vezes a pessoa chega aqui naquela pobreza que tem, no pouco que tem, chega e doa uma cesta, sem condições de fazer, mas ali doa. Que atitude daquele menino que ele reclamou, aquelas pessoas representando, né? Aquelas pessoas que o que tiver oferece para Deus, que o que tiver partilha para que o outro seja melhor. É como aquela mãe, né, que tira da boca para alimentar o filho. E tem tantas pessoas generosas, bondosas, com um coração tão grande nesse serviço, nesse amor ao próximo entre nós. Seja o padre está falando nesse contexto da ajuda material, seja naquilo que oferece para a igreja, que devolve para a igreja através do dízimo, da oferta. Pessoas que têm nessa consciência de que está dando, está oferecendo, é para Deus, que acredita na sua palavra, que acredita na vida que ela tem, e que acredita que Deus quer o melhor para cada um. Deus quer o melhor para todos nós. Deus não quer que seus filhos passem fome, e os seus filhos não passarão fome quando cada um aprender a partilhar o que tem, a aprender a agradecer pelo que tem. Quando cada um aprender a oferecer. Seja essa a lição que Jesus quer nos ensinar. Para além do encher a barriga, que é a primeira necessidade, que saibamos amar, que saibamos ser mais compreensivos, que saibamos ajudar o outro a ter mais vida, a ter mais dignidade. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida para a salvação de muitos. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, as ações de Jesus, cada gesto de Jesus, são milagres ou ações que revelam a presença e a bondade de Deus para todos. E é isso que a primeira leitura hoje nos apresenta, na figura de Gamaliel, que é um mestre da lei, diante da confusão de prender a comunidade, de prender os primeiros discípulos que saem a proclamar a boa notícia da ressurreição. Ele que era estimado pelas pessoas, pela sua comunidade, pelos judeus, ele era estimado. E por que ele era estimado? Porque era alguém que conseguia ler a vida nas entrelinhas, que conseguia, expressar sentimentos profundamente humanos, de entendimento do outro. E o que é que ele fala? O que é que ele fala? Enquanto queria eliminar, prender aos discípulos, não deixá-los fazer nada. E a resposta de Gamaliel, aquele conselho ou aquela comunidade judaica é: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Primeiro, Gamaliel, ele reconhece
Ele não reconhece as coisas ruins nas ações dos discípulos. Ele reconhece que os discípulos não têm feito outra coisa senão o bem às pessoas. Como é que estes estarão contra? Se eles estão fazendo bem, por que não permitir que eles continuem fazendo? Se é um projeto de vaidade pessoal, ficará pelo caminho, como tantos outros projetos, né? Gamaliel mesmo que faz essa memória de tantos outros líderes que tinham tantos seguidores e acabaram, se dispersaram. Na nossa igreja, tantos grupos entre nós, aquele grupo começa com aquele fogo, levanta aqui, e pensa que não, quando tem algum problema com a liderança, o líder, o grupo se desfaz. E aí nós nos perguntamos: você que participava daquele grupo, você estava seguindo, era Jesus ou era aquele líder? Quer dizer, se estava seguindo aquele líder, aquela pessoa, é um projeto extremamente humano, não era de Deus. Porque aquilo que Gamaliel nos ensina, porque aquilo que é de Deus persevera. E é tão verdade que a missão, o testemunho, o anúncio dos discípulos chegaram até nós. Estamos celebrando a vida do ressuscitado. É tão verdade que aquilo que Jesus anunciava, testemunhava, que nós estamos aqui celebrando esta vida entregue, esta vida que ilumina, esta vida que salva e faz com que nós também sejamos instrumentos a salvar, a partilhar daquilo que nós temos para que o mundo seja melhor. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia desses nossos irmãos. Seja o momento da gente fazer memória da vida, da doação, dos sinais da presença de Deus na vida desses irmãos. Momento da gente também fazer a nossa oração, pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus haja com bondade, perdoe suas faltas, para que eles possam também, como Cristo Jesus, participar da glória celeste. E os familiares, né, fica essa certeza de que aquele que morreu ressuscitou. Isto consola, isso fortalece a nossa vida, o nosso coração. Amém.